e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então lhe disse Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Essa palavra é tremenda. Vou estar orando mais uma vez. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar na sua casa e poder te adorar, Pai. Mas Deus, esse é um momento muito importante na hora do culto, Pai, um momento da gente ouvir a sua voz, Pai. Então, Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor fale primeiramente o meu coração e o coração da sua igreja através dessa palavra, Pai. Ó Deus querido, que em nome de Jesus Cristo as nossas mentes estejam cativas e atentas, Deus querido, a ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer, Pai. Deus querido, me capacita para estar ministrando essa palavra nessa noite. Esse que eu te peço e te agradeço. Amém. Essa passagem da Bíblia é muito interessante. Ela conta uma história de um rapaz, um mendigo, e ele ficou sabendo que Jesus ia passar lá por Jericó. E eu imagino a alegria que ele ficou, porque ele sabia que Jesus curava, que Jesus libertava e tal. Aí ele ficou sabendo, anunciaram lá que Jesus ia passar por lá, e ele criou esperanças. Ele falou: nossa, hoje eu vou ser curado, hoje eu vou ser transformado, eu vou seguir a ele. E assim que Jesus começou a passear lá na cidade lá e tal, e ele já ouviu o barulho da multidão seguindo Jesus, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E até naquele momento, pessoas que estavam na volta dele mandavam ele calar a boca, ficar quieto. E ele, quando as pessoas falavam isso, parecia que causava mais intuito para ele gritar, porque ele gritava mais alto daí, até o ponto que Jesus conseguiu ouvir ele. Aí Jesus já prestou atenção nele, falou: chama aquele rapaz, traz ele aqui para mim. E ele chegou lá e Jesus já viu. O interessante disso é que Jesus já viu de cara que ele era cego. Jesus sabia qual era o problema dele. E Jesus chegou nele e perguntou: o que queres que eu te faça? Ele pegou e falou: Jesus, eu quero ver. E Jesus olhou para ele e falou assim: meu filho, vai, porque a tua fé te salvou, te curou. E naquele mesmo instante ele foi curado. O interessante disso é que Jesus sabia da necessidade dele. E você se pergunta: por que então que Jesus perguntou o que ele queria? Sabe, queridos, todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos deficiência, a gente tem coisas na nossa vida assim que nos acabam, que a gente pede para tirar isso de nós. Só que muitas vezes a gente fica preso naquelas coisas porque a gente não sabe, na verdade, pedir para Deus. Só que sempre pensamos: Deus tem o melhor para mim, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que eu quero, Deus sabe o que minha vida necessita. E até às vezes aqui no culto, eu já fiz muito isso. Às vezes o pastor chama para campanha de busca, ou cura, libertação, a gente erga a nossa mão, a gente vai lá na frente e tal, mas a gente não fala uma palavra, a gente só fica concordando com o que o pastor fala e tal. E às vezes a gente fica questionando a Deus: Deus, por que não está acontecendo nada? E a gente nunca vai ganhar nada de Deus se a gente não saber aquilo que a gente quer. A gente nunca vai ganhar nada de Deus se a gente nunca falar aquilo que eu preciso ter.
um momento muito grande da minha vida, eu perdi coisas, eu passei por necessidades, por não saber pedir a Deus. Interessante é que eu chegava para orar e meu pensamento ficava: não vou ficar pedindo isso para Deus porque eu quero simplesmente adorar Ele. Eu vou orar hoje porque eu só quero adorar Ele, então eu encontro com Ele. Mas eu sabia do que eu precisava, e Deus sabia também. Você, quando você vai orar, você não pede as coisas para Ele e tal, mas Ele sabe daquilo que você precisa. Só que muitas vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir para Ele. Até no livro de Tiago, Deus fala: meu povo não recebe porque não me pede. Quando me pede mal. Algo assim, eu embaralhei tudo. É algo mais ou menos desse tipo, vocês entenderam. E às vezes a gente não recebe aquilo que Deus tem para nós porque a gente não sabe pedir para Ele. E Deus te fala hoje: filho, eu quero ouvir da sua boca, eu quero ouvir aquilo que você quer, aquilo que você precisa. A gente não pode ser egoísta, pensar: Deus sabe o que eu quero, então não preciso nem orar, pedir para Ele, porque Ele vai olhar para a minha vida, vai ver minha necessidade e vai trazer aquilo que eu preciso. Não, Deus quer ouvir de você. Saiba pedir para Ele. Até eu estava pensando: poxa, hoje é o último domingo do ano. E Deus me incomodou muito com isso. Quantas pessoas no ano passado, nos últimos dias, criou grandes expectativas para 2013 e falou: nossa, esse ano vai ser o ano da conquista e tal. E chegou hoje, é o último domingo do mês, do ano, e tem muita gente decepcionada, muita gente falando: nossa, eu criei tantas expectativas, eu não consegui nada do que eu achava que ia conseguir. Eu só perdi coisas. Só que você para pensar, durante todo o ano, você fez janeiro, fevereiro, qual foi a vez que você parou e insistiu para Deus: Deus, eu quero isso? Sabe, você às vezes chegou a orar no ano passado, você orou: Deus, no ano de 2013 eu quero ganhar isso, eu quero conquistar isso, eu quero conquistar essa pessoa para ti. Só que você orou só aquilo lá e ficou por lá mesmo. E chegou 2013, não foi acontecer nada, você desanimou. Então não é para ser de Deus. Às vezes não aconteceu porque você não pediu direito para Ele. Sabe, um exemplo que eu ponho aqui é de criança que não sabe falar ainda, criança de colo. Quando ela quer mamar ou ela quer alguma coisa, ela começa a chorar. Ela sabe tocar o coração da mãe dela. Porque se ela não chora, se ela não esboça alguma reação, ela vai ficar com fome, ela vai ficar sem dormir. Entendeu? A mesma coisa tem que ser você com Deus. Todas as vezes que você vê: pai, eu estou precisando disso, está doendo, essa área da minha vida está fracassando, saiba insistir para Ele, saiba pedir para Ele. Só que a gente precisa saber entender: tem coisas que não é da vontade de Deus, tem coisas que até é, mas você não sabe pedir. Entendeu? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E como eu já disse, hoje é o último domingo desse ano. Talvez você, no ano passado, na véspera de ano novo, você falou: Deus, eu quero conquistar minha família para ti, eu preciso disso, eu preciso de algo. E isso vai acontecer em 2013, sim. E você está aqui hoje pensando: poxa, eu não consegui aquilo que eu pedi para Deus, eu não consegui atingir as minhas expectativas que eu tinha criado em 2013. E talvez hoje é que você encontrou o seu problema. Eu queria que nessa hora você, com seus olhos fechados, você começasse a falar com Deus. E você precisa criar uma atitude na sua vida. Bartimeu, quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar por lá, ele ficou sabendo que Jesus já estava passando, imediatamente ele já teve reações, ele já começou o ato de atitude dele. Ele começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Só que ele teve que gritar muito, e pessoas tentaram calar a boca dele. E até aí Jesus não tinha notado que ele estava ali ainda. E ele insistiu: Jesus, tem compaixão de mim. Até o ponto que Jesus notou que ele estava ali.
Mas mesmo Jesus voltando ali, Jesus teve que chamar ele para ele ser curado. Sabe o que eu estou querendo dizer para você nessa noite, querido? É que não basta você fazer apenas uma oração hoje aqui e já era, você saiu da igreja ali e tal, e só ficar esperando. Não, nada vai cair do céu assim à toa. Você precisa de atitudes que possam conquistar a bênção que você está pedindo para Deus. E eu queria que nessa hora você começasse a profetizar sobre o seu ano novo, o seu próximo ano. O ano da conquista sobre sua vida. Fala: Deus, eu quero que 2014 seja o ano da minha conquista. Pai, que 2014 seja ano de restituição sobre minha vida. Pai, que 2014 seja ano de eu chegar mais perto de Ti. Só que, Pai, essa oração que eu estou fazendo aqui hoje não pare apenas aqui, Pai, mas que isso continue na minha vida, Pai. Deus, que mesmo que às vezes seja algo que eu acho que eu não vou conquistar sobre o ano de 2014, Pai. Pai, eu quero pedir a Ti, porque contigo eu posso todas as coisas, contigo eu sei que eu consigo todas as coisas, Pai. Por isso eu quero, com a minha boca, Deus, profetizar, Pai, um ano de conquista em 2014 sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, Pai, sobre esse lugar, Deus querido, ano de restituição, Deus querido. Nós iremos conseguir tudo, Deus querido, que um dia, Deus querido, a gente perdeu nesse ano, Deus querido. Pai, que em nome de Jesus Cristo, Pai, sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite, Pai, Deus querido, traga de volta tudo aquilo que o inimigo levou, ó Deus querido, ou pelas nossas atitudes mesmo, Deus querido, a gente perdeu coisas, ó Deus querido, por erros nossos, Deus querido, por pequenos erros, Deus querido, que a gente fizemos e perdemos grandes coisas, Pai. Nós pedimos, ó Deus querido, perdão primeiramente, Deus querido, e nós pedimos, Pai, Deus querido, traz a restituição, Amém. Pai, a restituição da nossa casa, a restituição da nossa vida, Pai, a restituição, Deus querido, das coisas, Deus querido, que a gente perdeu, Pai. Eu profetizo restituição, Deus querido, sobre esse ano que está vindo, Deus querido. Deus querido, que já comece, Deus querido, que nós possamos chegar mais perto de Ti já logo no começo desse ano, Deus querido, e conquistar, Deus querido, coisas que a gente perdeu, ó Deus querido, conquistar coisas novas, Deus querido. Eu profetizo um novo tempo, uma nova história sobre nossas vidas, um novo, Deus querido, renascer, Deus querido, um novo sol. Eu profetizo isso nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, é isso que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Foi bem breve, mas eu tenho certeza que Deus falou contigo nessa noite através dessa palavra. Amém. Eu queria passar a palavra para o pastor. Amém. Aleluia. Obrigado, aleluia. Deus falou, né? E o Alisson estava falando ali, eu gosto, eu sou um pouco brutalista e quando eu olho o texto, eu vi aqui, queridos, o clamor faz Deus parar. Aquele que não clama, não tem essa expectativa. Uma outra coisa que eu vejo nesse texto aqui, é que o cego ele tinha sobre si uma capa. Essa capa dava direito a ele de pedir. Essa capa o aquecia, essa capa era a proteção dele para a chuva. E algo que aconteceu no versículo 50, ele lança de si a capa e levantou. Aqui eu vejo que tudo que muitas vezes nos amarra, aquelas pequenas coisinhas que nos amarram, muitas vezes nós precisamos largar para chegar e ir até Jesus. E ele lançou e foi rapidamente para Jesus. E algo que interessante, que o Alisson pontuou muito bem: sempre conte seu problema a Jesus. Ele é o único que pode fazer todas as coisas. Eu quero também falar algo que aconteceu comigo. Eu fui para a chácara, foi na
quinta-feira. E lá na chácara, Deus tem falado comigo muito de manhã. E dá umas 6 horas, eu acho que eu tenho ficado um pouco mais sentimental e perceptivo para algumas coisas. E lá na chácara eu estava sozinho esses dias, e a hora que dá 5h30, 6 horas, o primeiro raio de sol, os passarinhos lá disparam a cantar, e tem muito passarinho. Mas canta. Daí eu levantei para ver esse louvor dos passarinhos. E Deus tem me falado muito com o nascer do sol. E eu tenho ficado na minha área, numa rede lá, vendo o sol nascer. E é algo que me emociona. Você sentir o falar de Deus em coisas extraordinárias em nossa vida que tem se tornado comum. É tão comum, né? De tão comum, todo mundo fica dormindo e não vê o sol nascer. O sol dá aquele espetáculo, e lá dá um espetáculo mesmo, algo fenomenal, e todo mundo dormindo, nem aí para ver. Só que os pássaros não passam despercebidos. Mas quem for lá vai ver, é uma algazarra, é impossível ficar dormindo. Eles cantam, até o sol nascer, daí dá um silêncio, acalma um pouco. E eu imagino eles agradecendo por mais uma noite que passou. Choveu ontem para hoje lá, ventou muito. Eu imagino que alguns daqueles pássaros naquelas árvores se apavoraram até, por causa do vento, por causa da chuva. E eu acho que ele cantou muito mais forte ainda agora de manhã, porque conseguiu vencer. E é isso que nós temos que fazer. A cada dia que Deus nos dá a oportunidade, nós temos que louvar a Deus. E de alguma forma, amados, agradecer por tudo que tem acontecido. Pela saúde, pela noite passada, por acordar. E no final de ano, isso, de certa forma, me deixa triste como pastor, porque é uma coisa que a gente bate e fala, mas parece que as pessoas não têm essa devida compreensão. Mas Deus tem me feito sensível a isso. Amém? Deixa eu estar colocando alguns avisos. Terça-feira, nós estaremos aqui após as 10 horas. Traga um prato de qualquer coisa, a gente vai, após a meia-noite, estar ali no fundo, ceiando, juntamente com a Igreja Voz do Evangelho do Brasil. Venha louvar a Deus. Não vai ser só um novo amanhecer, mas sim uma passagem fenomenal de ano. Algo que tem que começar o ano de pé direito, 2014. Algo com uma perspectiva diferente dos anos anteriores. Porque a realidade de Deus não é igual a nossa. Enquanto nós queremos ganhar dinheiro, muito dinheiro, às vezes, para ter uma vida confortável, a prioridade de Deus é almas. Enquanto nós queremos muito do transitório aqui na terra, a prioridade de Deus é nos aperfeiçoar para uma vida eterna no céu. Então, os nossos valores estão muito invertidos. Os nossos valores estão trocados demais. E é um tempo de reflexão. E isso é importante. Deus quer que nós reflitamos e nós, como Adson pregou,
saibamos pedir na hora que vermos ele passar.